Bom dia, colega. Volto ao contacto, desta vez para vos falar de um tema que é um tema que eu considero particularmente interessante e sobre o qual já não falo há muito tempo. O tema é, afinal, quem é o cliente? E começo com uma pequena história. Consta que durante muitos anos os marketeers orientaram as suas campanhas de lâminas de barbear para os homens que tinham barba e que se barbeavam. Até que um dia perceberam que quem comprava as lâminas eram as mulheres e não eles. E portanto as campanhas estavam completamente erradas, porque quem decidia a compra não era a quem se dirigia, não era o alvo dessas campanhas. Serve isto para falar um bocadinho do conceito de cliente. O conceito de cliente é, ainda hoje, e eu assisto muito a isso, por exemplo, nas entrevistas que faço como profissional de Executive Search, e às vezes pergunto aos candidatos exatamente para ele quem é que é o cliente, e vejo uma enorme confusão. Há quem comece por confundir logo aquilo que é o cliente externo e o cliente interno. E está na moda dizer que o cliente são as forças de vendas, o cliente é o vendedor, o cliente são as pessoas internas, porque com base nesses é que se conseguem as vendas. Há quem defenda isto, há quem defenda que o cliente é o utente, é aquele que verdadeiramente utiliza o produto, e esse é que é o cliente. Há quem defenda que o cliente é quem paga o produto, porque quem paga é que quem decide a compra e é esse que é o cliente. Enfim, há uma enorme confusão sobre quem é verdadeiramente o cliente. E o que é que isto acontece? O que é que isto origina? Origina que, se não temos uma segurança absoluta sobre quem é o cliente, provavelmente todas as estratégias de marketing falharão. Se eu dirijo os meus esforços de marketing a quem se barbeia e quem decide a compra são as mulheres que vão ao supermercado dos homens que se barbeiam, por exemplo, neste caso concreto, e era uma situação histórica e um exemplo de livro histórico há muito conhecido, se as campanhas são dirigidas a um determinado segmento de pessoas e quem decide a compra é outra, provavelmente aquelas campanhas de marketing são um enorme custo e têm muito pouco de investimento. Dito isto, é importante definir então qual é o critério que nós devemos utilizar para definir quem é o cliente. E o critério é, naquilo que explica Kotler e muitos outros marketeers que pensaram sobre este tema, é quem decide a compra. Quem decide a compra é que é verdadeiramente o cliente. Esse é que decide, a esse segmento de pessoas que nós devemos dirigir as nossas campanhas. E isto clarifica logo vários aspectos. Não é cliente a força de vendas. O cliente, por exemplo, de uma força de vendas farmacêutica, é quem decide a compra e não são as forças de vendas que decidem a compra. Se eu não posso orientar as minhas campanhas de marketing, como é lógico, para a força de vendas, eu tenho que orientar as minhas campanhas de marketing, por exemplo, são produtos vendidos na farmácia, para o farmacêutico, para o dono da farmácia, para quem dentro da farmácia decide a compra. E, portanto, primeiro aspecto, perdoem-me se vou contra a opinião de muita gente, o verdadeiro cliente não é o cliente interno, o verdadeiro cliente é quem lá fora decide a compra dos meus produtos e com isso me paga as faturas com as quais eu vou remunerar a minha força de vendas. É evidente que a força de vendas é importante e é um cliente instrumental para isto, mas o verdadeiro cliente é quem define a compra. Há quem defina, por exemplo, há quem confunda o cliente com o utente, e também aqui verificamos que o utente não é quem decide a compra e, portanto, se, por exemplo, nós estamos no mundo da indústria farmacêutica, não é o doente, não é a pessoa que está doente e que compra um medicamento que é verdadeiramente o cliente, não é ele que decide, na maior parte dos casos, como é evidente, qual é o medicamento que vai comprar, não é o pagador.
até porque no Estado muitas vezes o pagador, até porque no caso dos medicamentos, por exemplo, o pagador é o Estado, ou o pagador é uma outra entidade e não quem decide a compra. Portanto, nestes casos concretos, nós verificamos que o cliente não é a força de vendas, o cliente não é o doente que utiliza, ou o cliente, ou o atleta que está no ginásio, que utiliza o ginásio, ou o pagador, que é aquele que paga, onde, por exemplo, o Estado acaba por ser pagador em muitos casos, e muitas vezes os pagadores não são verdadeiramente os clientes. O cliente é quem decide a compra. E, portanto, no caso, por exemplo, de um medicamento farmacêutico, quem decide a compra é o médico ou é o farmacêutico e, portanto, verdadeiramente é este. No caso do Fast Moving Consumer Goods, é a pessoa que no supermercado, na loja, decide a compra e esse é que é verdadeiramente o cliente. Esse é que é o verdadeiro. Mas o conceito de cliente é um conceito que é cada vez mais complexo e cada vez mais multifacetado. O cliente muitas vezes não é um ser único, é um ser coletivo. E acontece, já não precisamos de ir para a venda de aviões, onde se tem que influenciar governos, onde se tem que influenciar ministros, onde se tem que influenciar secretários de Estados, enfim, diretores-gerais, já não indo para aí, mas até para uma compra simples, como por exemplo a venda de equipamentos, por exemplo, para um ginásio. O cliente aqui é um cliente complexo e multifacetado. O cliente tem um iniciador, provavelmente o atleta, o utilizador do ginásio, e portanto o iniciador é uma parte deste conceito de cliente. Temos o influenciador, que é aquele que tecnicamente conhece os vários, tecnicamente, os vários produtos e influencia aquele que decide num determinado sentido e numa determinada decisão. Temos a seguir o decisor, que é aquele que normalmente toma a decisão, em regra, o dono do ginásio. Temos a seguir, muitas vezes, aquilo que se chama em inglês, eu em português chamo-lhe autorizador, em inglês é o gatekeeper, é aquele que abre o portão ou fecha o portão. Muitas vezes é o diretor financeiro do ginásio e que diz há orçamento ou não há orçamento. E nos casos dos ginásios mais pequenos é normalmente a mulher do dono do ginásio, que essa é que decide verdadeiramente se ele compra ou não compra aquele equipamento. Temos o pagador, que muitas vezes, e neste caso, coincide com o decisor, e depois temos mais tarde o utilizador, que também é importante porque muitas vezes ele coincide com o iniciador. Portanto, como estamos a ver aqui, uma venda tão simples como um equipamento para um ginásio, o verdadeiro vendedor, quando pensa no cliente, pensa no atleta que frequenta o ginásio, pensa no técnico, normalmente no personal trainer ou no monitor do ginásio, no técnico que domina, pensa no dono do ginásio, que é quem decide, pensa na pessoa, no diretor financeiro ou na mulher do dono do ginásio, que é quem autoriza, e pensa depois até no pagador e naquele que vai utilizar. Como estamos a ver, é um conceito bastante mais complexo do que meramente falarmos só em quem decide. Este conceito é muito importante. Eu tenho visto muita confusão à volta disto e, para mim, quando não há clareza naquilo que é essencial, dificilmente se consegue pôr de pé uma boa campanha de marketing. E, portanto, é fundamental nós termos uma noção clara de quem é o cliente para podermos definir estratégias de negócio para as organizações. Hoje fico por aqui, muito obrigado, volto dentro de uns dias.